Olá, retomando nossas leituras constitucionais, daremos continuidade, hoje com o título 1 dos Princípios Fundamentais, artigo 1º da Constituição. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania, inciso 2º, a cidadania, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Retomando, o artigo 1º apregoa que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Portanto, o pacto federativo ele é indissolúvel e toda e qualquer tentativa de rompimento dessa ordem pode ser punida nos moldes da Constituição. Além disso, constitui-se em Estado democrático de direito. Aqui é a primeira menção desse Estado democrático de direito. No preâmbulo, no nosso vídeo anterior, foi feito menção ao Estado democrático em si. Aqui, a menção Estado democrático de direito já nos insere no campo do direito como linguagem do mundo político. Ou seja, esse Estado democrático ele segue as ordens, os ditames do direito, do positivismo. Ademais, tem como fundamentos o inciso 1º, a soberania. A soberania, nesse ponto, faz referência à nossa independência política, tanto na ordem interna, certo, quanto dos movimentos internacionais. O Brasil, em tese, é soberano para tomar as decisões que lhe cabem em relação ao seu futuro, sem estar amarrado a grandes questões internacionais ou também internas, enfim. Um país soberano e não submisso. Pronto. Inciso 2º, a cidadania. A cidadania faz menção à participação popular nas decisões. Ou seja, essas decisões que envolvem a soberania desse Estado, elas devem estar vinculadas à vontade do povo, do cidadão. O inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Portanto, percebemos a escala, certo? Em primeiro lugar, a soberania dessa república, para que nenhum de seus cidadãos seja subordinado a nenhuma ordem estrangeira. Em segundo lugar, a cidadania, o reconhecimento da vontade desse cidadão, desse ser. Em terceiro, a dignidade da pessoa humana, ou seja, é reconhecida como fundamental a dignidade, o reconhecimento da importância deste indivíduo, desse ser, limitando a ação do Estado contra esse indivíduo e fazendo com que o Estado siga determinadas regras e contenha-se, melhor dizendo. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, o trabalho é algo que o ser humano ou o indivíduo deve exercer conforme a sua aspiração, a sua vontade, o seu intuito, sem nenhuma restrição por parte do Estado.
E também a livre iniciativa é protegida, né, pela ordem liberal. Ela é protegida para que as pessoas tenham acesso a esse mundo empresarial, a essa oportunidade. Inciso 5º, o pluralismo político. Aqui a menção de que todos esses cidadãos que possuem visões distintas, diversas, plurais, visões da realidade brasileira, nacional, particulares, de que esses cidadãos possam ter a possibilidade de pleitear politicamente seus ideais, de que sejam ouvidos, de que possam angariar outros afins dessa mesma racionalização, dessa mesma lógica. O parágrafo único, por último, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Novamente, faço uma menção ao vídeo anterior, onde a gente pontua que os representantes do povo brasileiro são esses eleitos via sufrágio, via voto. Porém, o parágrafo único dá a possibilidade, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Ou seja, existem possibilidades de o poder emanado do povo ser exercido diretamente pelo povo. Os exemplos são alguns que a gente verá no futuro, mas mais proximamente dos tempos atuais, uma das medidas, um dos projetos de lei de iniciativa popular que afetou grandemente o nosso país foram aquelas 10 medidas contra a corrupção, que foi um projeto de iniciativa popular, foram recolhidas assinaturas, enfim. Então esse é um exemplo recente de exercício direto do poder. Então a gente pode considerar que a Constituição existe uma forma semidireta, certo? Ela admite o exercício indireto e o exercício também direto do povo, certo? Até mais.